Belinha. Belinha. Sou da Rede Vinho. Sou da Bíblia Vini. E hoje eu vim ministrar aqui, né? E eu vou falar para vocês sobre um pouco sobre o chamado. E o nome do meu tema é... Pode colocar aí. Viva o seu chamado. Amém? Lá em Coríntios, capítulo 1, versículo 26 ao 28. Fala assim: porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas ruins deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Amém? Bom, essa passagem é muito conhecida. E o apóstolo Paulo, ele fala nessa passagem que o Senhor, ele escolheu as coisas loucas. No versículo 26 ele fala: porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Então aqui mostra que nem todo mundo que Deus chama são os fortes, são os poderosos, são os que a pessoa fala e fala: nossa, esse é capaz. Não, mas Deus, ele chama as pessoas, sabe, fracas para o mundo. Só que para Deus a pessoa não é fraca. Só que para Deus aquela pessoa, ela é muito forte. Sabe, o mundo não vê a gente como Deus vê a gente. Sabe, eu no começo, na célula do Vini, era 10 pessoas, incluindo comigo. E eu era a mais fraca de todas. Acho que foi no mês passado que eu encontrei com as pessoas da célula. E eles pegou e falou assim, que eles não davam um mês para mim dentro da igreja, dentro da célula. E dos 10 que tinha, eu fui a única que sobrei. Então, para ver que Deus, ele não escolhe como o mundo vê, mas ele escolhe os fracos que o mundo vê, os fracos que o mundo acha. Sabe, hoje em dia talvez as pessoas falam que você é fraca, que você é isso, que você é aquilo, mas você não é. Sabe, o mundo pode falar uma coisa, mas o que importa é o que Deus fala sobre você. Sabe, e Deus nos chamou. Aqui fala no versículo 27 que Deus, ele escolheu as coisas loucas. Sabe quando a gente vai brincar de rouba-bandeira? Sempre tem 2 times e o líder, ele vai escolhendo. Ele chama e ele escolhe. A mesma coisa Deus faz com a gente. Ele chama a gente e ele nos escolhe. Cada um que está aqui foi chamado e foi escolhido por Deus. Sabe, cada um que está aqui foi chamado e foi separado por Deus. A gente precisa começar a viver a causa do nosso chamado. Sabe, muitas pessoas hoje elas saem da presença de Deus porque elas não vivem a causa do chamado delas. Mas quando elas entendem o chamado delas, quando elas começam a viver a causa do chamado, elas permanecem na presença de Deus. Elas ficam na presença de Deus. Sabe, a gente precisa entender que não foi qualquer pessoa que nos chamou. Não foi qualquer homem que nos chamou e que nos escolheu. Sabe, não é como na rouba-bandeira. Foi Deus que chamou você, foi Deus que te escolheu. Sabe, isso é um privilégio. Sabe, Deus é o Todo-Poderoso e Ele escolheu a gente, que somos pessoas imperfeitas, pessoas fracas, pessoas falhas, que erramos todo dia. Mas Ele nos chamou para poder levar o ID dEle, para poder fazer a obra dEle. Então a gente tem que entender que não foi qualquer pessoa que nos chamou. Agora em Romanos, capítulo 1, versículo 1, fala assim: eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo esta carta. Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Bom, esse versículo fala que, o apóstolo fala que eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, eu fui chamado e eu fui escolhido por Deus para levar as boas novas dele, para pregar as boas novas. E um chamado em comum que todos nós temos é o ir de pregar o Evangelho, é o ir e falar da palavra de Deus. Esse é um chamado que todo mundo tem em comum. Deus chamou cada um que está aqui para poder levar a palavra dele, para poder pregar a palavra dele.
sabe, para poder levar a palavra dele para as pessoas que necessitam, para as pessoas que precisam. E o que a gente tem feito com isso? Sabe, um chamado que a gente tem, todo mundo também em comum, é dia de quinta. Dia de quinta todo mundo tem célula. Só que muitas pessoas nunca querem ir para a célula, nunca querem fazer uma célula. Só que a célula, ela é uma forma de levar o ID. Ela é uma forma de pregar a palavra de Deus. Sabe, e a gente às vezes nega esse chamado. Sabe, por muito tempo eu já neguei isso. Só que quando eu comecei a viver a causa do meu chamado, quando eu comecei a viver aquilo que Deus tinha para minha vida, isso mudou. E a gente precisa começar a entender a causa do chamado. A gente precisa começar a viver o nosso chamado. Como eu disse, nosso chamado, como todo mundo tem aqui, é pregar o Evangelho. Eu não sei se vocês já viram mártires que falam. Tem uns mártires, né? E tem tipo Estevão, Pedro, Chagas e mais uns outros. Só que eu vi de uma história de uns irmãos, só que eu não vou me lembrar o nome, e eles eram cristãos, né? E aí, no tempo que eles estavam vivendo, o povo estava pegando os homens para fazer de escravo, para levar para uma ilha, para eles servir e nunca mais voltar. E esses irmãos, eles se venderam como escravo para poder ir para essa ilha, para poder pregar a palavra. Eles deixaram tudo que eles tinham aqui na terra para poder ir para aquela ilha, só para poder levar o ID. E às vezes a gente, sabe, não quer deixar tudo que a gente tem por 2 horas para poder fazer a célula, para poder participar da célula. Sabe, eles deixaram tudo para trás, eles nunca mais iam voltar para a casa deles. Eles nunca mais iam voltar para ver a família deles. E a gente às vezes não quer fazer uma célula por 2 horas, não quer levar a palavra de Deus. Sabe, a gente precisa começar a viver o nosso chamado de fato, começar a abraçar a causa do nosso chamado. Quando a gente começar a fazer isso, as coisas vão mudar. Quando a gente começar a fazer isso, a gente vai, sabe, fazer o nosso chamado. Muitas pessoas, querem descobrir o chamado sobre o da dança, sobre se é da intercessão, se é de cura, se é de libertação, mas muitas pessoas só querem descobrir só para querer se aparecer. Mas ninguém quer descobrir o chamado de levar a palavra. Eu não vejo todo mundo falando, meu chamado é de pregar o Evangelho. Eu não vejo ninguém falando isso. Mas todo mundo gosta de falar, meu chamado é na cura e libertação, meu chamado é nisso, nisso e nisso. Para mim, isso é querer se aparecer. Sabe, e a gente precisa começar a levar o ID. A gente precisa começar a levar a palavra. Sabe, esse é o nosso chamado de fato. Uma certeza que a gente tem é de pregar o Evangelho. E mesmo com essa certeza a gente não faz às vezes. A gente deixa de fazer. A gente precisa viver isso. A gente precisa ser como esses mártires. Deixar tudo para trás para viver o chamado de Deus. Deixar tudo para trás para poder levar a palavra de Deus. Sabe, será que hoje a gente de fato tem feito isso? Será que hoje a gente de fato tem levado a palavra de Deus a todo canto? Eu não estou falando para vocês pegar o microfone, subir no altar e pregar, ou pegar o microfone e sair na rua e ficar gritando. Mas de você simplesmente sentar com uma pessoa e você conversar, você falar de Jesus. Isso já é uma forma de pregar o Evangelho. Isso você já está levando o Evangelho para uma pessoa. Sabe? E às vezes a gente nega isso. Às vezes a gente deixa isso para trás, a gente esquece disso. Muitas pessoas têm esquecido dessa essência. Sabe? Se você tem, vergonha de pregar, assim, chegar na pessoa e falar, posta nos status. Todo mundo gosta de ficar postando várias músicas, várias coisas. Então vamos usar essa plataforma para poder também pregar a palavra de Deus. Para também poder levar a palavra de Deus para as outras pessoas. Sabe? Porque às vezes a gente coloca, um versículo. E talvez a pessoa que vai ler aquele versículo, vai falar fortemente com a vida dela. E Jesus vai se aparecer para ela, vai se mostrar para ela através de uma publicação que você fez. Sabe? São coisas tão simples que a gente deixa de fazer. São coisas tão simples que a gente não faz. Sabe, você postar um versículo por dia nos seus status, você não vai morrer. Seu dedo não vai cair. Sabe, mas poucas pessoas fazem isso. Poucas pessoas vivem isso de fato. Então que a gente venha a entender, que a gente venha a sair daqui fazendo isso. Que a gente venha a sair daqui vivendo isso. Amém? E em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12.
assim, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Bom, aqui eu vi dois chamados de Deus para a nossa vida. O primeiro fala, exortando, consolando e dando testemunho. E isso se encaixa no ID. O exortando é você mostrando a palavra de Deus, é mostrando a verdade. É tipo, se você vê uma pessoa lá, né, vivendo na mentira do mundo, você vai lá e você vai levar o ID para aquela pessoa. Você vai falar para aquela pessoa a verdade. E quando você fala a verdade ela liberta, como João fala. A verdade liberta aquela pessoa. Então, exortando é você mostrando para aquela pessoa o que é certo e o que é errado. O consolidando é você também levando o ID, mostrando o quanto Deus ama cada pessoa, o quanto Deus nos ama. E dando testemunho é a gente dando o nosso testemunho. Sabe, na Bíblia fala que é para a gente dar bom testemunho. E bom testemunho é aquele testemunho que vai edificar a pessoa e que vai ser como glória e honra para Deus. Muitas pessoas acham que bom testemunho é tipo, eu era viciado em drogas e aí eu me converti isso. Não, se você, sei lá, vivia dentro de casa, mas não conhecia Jesus e se converteu e conheceu Jesus, também é um bom testemunho. Porque isso é para glória e honra dele. Então, bom testemunho é isso. E aqui fala também que para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que o chamou para o seu reino e glória. Aqui fala que Deus ele não só nos chamou para a gente fazer a obra dele aqui na terra, mas também para a gente desfrutar do seu reino, para a gente viver com ele lá em cima, para a gente, viver com ele lá em cima e desfrutar da sua glória. Sabe, Deus ele é tão bom, que até nisso ele encaixa a gente, até nisso ele coloca a gente. Sabe, às vezes a gente quer viver um chamado pra gente que como eu posso dizer, que é confortante pra gente. Sabe, às vezes você fala, eis-me aqui, mas quando Deus fala pra você fazer alguma coisa que não é do seu agrado, você vira as costas, você não faz. Só que o eis-me aqui não é só pra quando você gosta. O eis-me aqui é pra tudo. É pra quando você gosta e pra quando você não gosta. É pra quando é do seu conforto ou é do seu agrado e pra também quando não é do seu agrado. Eu lembro que eu tinha uma célula lá no Pantanal. E era no começo do ano. No começo do ano sempre chove, né? Faz calor e chove, faz calor e chove. E lá era de terra. Então era muito ruim pra mim. Eu não gostava de ir porque eu voltava toda suja, toda cheia de terra. Só que eu entendia o eis-me aqui. Sabe, eu entendia o meu chamado para ir naquela célula. E por mais que não era do meu agrado, eu ia. Porque eu falei eis-me aqui. Sabe, esse é o encargo do Evangelho. Eu estava vendo um podcast e ele falava sobre o encargo. E o encargo nada mais é do que você viver o seu chamado. É do que você viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Sabe, às vezes bate preguiça, bate com a vontade de não fazer, mas se lembra do encargo. Se lembra daquilo que você foi chamado, se lembra daquilo que você foi escolhido. Sabe, Deus escolheu cada um aqui para poder pregar a palavra dele, para poder, salvar as pessoas que estão lá fora, para poder povoar o reino de Deus. Cada um tem o seu chamado ministerial, da dança, essas coisas. Mas também, como eu disse, é do ID. E a gente precisa sair daqui, com esse pensamento de que a gente precisa levar o ID para as pessoas. Que a gente precisa levar o Evangelho para as pessoas. Sabe, tem tantas pessoas que ainda não escutaram do Evangelho, tem tantas pessoas que ainda não sabem quão grande é o amor dele, e a gente fica com preguiça, e a gente não quer fazer, sendo que o nosso chamado é para isso. Sabe, a gente precisa começar a realmente viver de fato o nosso chamado. A gente precisa começar a viver de fato o chamado que Deus tem para nós. A gente precisa agarrar a causa do nosso chamado. E a gente agarrando a causa do nosso chamado, a gente nunca vai sair. A gente nunca vai deixar. A gente sempre vai fazer, porque a gente entende. Quando a gente entender a causa, a gente vai começar a ir mais pra frente. A gente vai começar a levar mais a palavra de Deus. Sabe, é que nem muitas coisas. Às vezes, se o líder fala pra você fazer alguma coisa que você não faz. Por quê? Porque você não agarrou aquela causa. Você não agarrou aquilo. E a mesma coisa com Deus. Deus ele te dá alguma coisa. Só que será que você tem agarrado aquilo que Deus te deu? Será que você tem tomado posse daquilo que Deus te deu?
Por mais que não é o chamado que você queria, vamos supor, você queria o chamado da dança, mas Deus te deu outro chamado. Será que você vai agarrar aquele chamado que Deus te deu? Ou não vai agarrar porque não foi do seu agrado? Sabe, as coisas com Deus não funcionam assim. Se é eis-me aqui para tudo. E agarrar o seu chamado para tudo. Então que nós vamos, sabe, ser pessoas que nós vamos entender o nosso chamado. Que nós vamos viver de fato o nosso chamado. Amém? Podem se colocar de pé.